Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar início agora à nossa aula que vai trabalhar as correntes do pensamento geográfico ou as escolas do pensamento geográfico, né? A gente fez aqui uma escolha em trabalhar em dois momentos. O primeiro momento que vai de 1890 até 1950, trabalhando basicamente com três ou quatro correntes do pensamento geográfico. A geografia determinista de Ratzel, geografia de Vidal de Lablache, que foi denominada por Lucien Febvre de possibilismo, a geografia denominada de método regional, que é a geografia de Hartshorne e Hettner. E se der tempo, né, dentro do nosso limite, a ideia é trabalhar um pouco com a geografia do Karl Sauer, o debate sobre paisagem cultural. Bom, mas isso só se der tempo e talvez entrar um pouco no diálogo do excepcionalismo em geografia do Schaeffer. Bom, a segunda parte será gravada em outro vídeo, que nós vamos trabalhar o movimento de renovação da geografia, tá? Na sua vertente da chamada nova geografia, geografia teorético-quantitativa, quer dizer, usando o modelo neopositivista, né? A geografia crítica ou marxista, também chamada de geografia radical, e a geografia humanística, de base fenomenológica, sobretudo. Bom, e então a gente organizou dessa maneira essa unidade que vai tratar um pouco da trajetória do pensamento geográfico. Obviamente vocês vão perceber aqui que há escolhas, muitos pensadores ficaram de fora, muitas consequências dessa forma de pensar a geografia ficou de fora. Por exemplo, quando falar da escola francesa, do Vidal de Lablache, eu vou ficar basicamente no pensamento do Vidal de Lablache. A gente sabe que a escola francesa de geografia é muito mais ampla, tá? Mas para os objetivos dessa disciplina, que é um objetivo bastante propedêutico, né? Acredito que está de bom tamanho a gente trabalhar dessa maneira. Tá? Eu vou tentar essa primeira parte do vídeo fazer em 30 minutos, tá? Talvez passar um pouquinho, se passar um pouco mais, então nesse sentido eu vou ser bastante sintético ao apresentar essas correntes do pensamento geográfico. E no segundo vídeo, que eu devo postar para vocês na sexta-feira, a gente vai trabalhar o movimento de renovação da geografia, tá? Mas também de maneira bastante sintética, já que esse é o objetivo da própria disciplina. E eu organizei essa apresentação da mesma forma que eu encaminhei o quadro para vocês. Então a gente começa dizendo qual é a corrente do pensamento geográfico, aquilo que alguns autores chamam de escolas. Vamos colocar essa ideia de escola sempre entre aspas, porque não necessariamente são escolas. Às vezes é um autor, enfim. O próprio autor, o contexto e as principais ideias e conceitos por ele trabalhados. Tá bom? Outro aspecto que eu queria chamar a atenção é que quando eu escolhi trabalhar com essa periodização, a grande influência aqui foi do próprio Paul Claval, no seu livro, sobretudo, História da Geografia. Tá? Esse livro, História da Geografia aqui, do Paul Claval. Tá? Fora esse, tem esse outro livro do próprio Paul Claval que se chama Epistemologia da Geografia. Tá? Então foi essa classificação, ela seguiu um pouco esse percurso que foi feito, essa sugestão do Paul Claval, que também vai ser em grande medida aquilo que faz o Paulo César da Costa Gomes no livro Geografia e Modernidade. Tá? Vocês poderiam estar pensando, e o Quaine, a construção da geografia humana, ele tem uma interpretação diferente. Claro, eu sei disso. Estou aqui com o livro do Quaine, A Construção da Geografia Humana, que ele pensa de uma outra forma. Tá? E ele entende, por exemplo, que
que é necessário que essa escolha, em grande medida, essa maneira de abordar a trajetória da geografia, partindo da geografia positivista, é um limite. Porque ele diz que é possível, já no iluminismo, você pensar uma perspectiva muito mais avançada de geografia. Tá? Mas aí, para fazer isso, ele faz todo um diálogo com o próprio Foucault, né? com as descontinuidades históricas, com a episteme e com o próprio Gaston Bachelard, a ideia de obstáculo epistemológico. A gente não vai entrar nisso considerando os objetivos da disciplina. Bom, como eu gastei 5 minutos nessa apresentação inicial, eu vou passar diretamente para a reflexão. Então, a primeira corrente do pensamento geográfico, tá? Não entenda que ela tem início, meio e fim aqui, não. Eu estou apresentando as ideias do seu fundador, sobretudo, que é o Ratzel. O chamado determinismo ambiental, tá? O seu autor principal, no caso, fundador, é o Ratzel, que vai viver entre 1844 e 1904, tá? E o Ratzel, como você pode ver, é no século XIX, em grande parte, que ele vai elaborar o seu pensamento. Um momento em que ele vive na Alemanha, né? E ele vai vivenciar a constituição e, sobretudo, a consolidação real do Estado alemão em suas primeiras décadas. Tá? Isso vai ser dito tanto pelo Antônio Carlos Robert Moraes, no livro Geografia Pequena e História Crítica, como pela própria Iná Elias de Castro, no livro Geografia e Política. Esses autores vão dizer que o poder do Estado, nesse contexto em que o Ratzel vivia, o Estado alemão estava organizado em grande medida, alemão entre aspas, né, em um conjunto de reinos e ducados, quer dizer, haviam várias unidades confederadas sob a Confederação Germânica, no entanto, sem um governo central. Então havia uma disputa de poder entre a Prússia e a Áustria, que vai resultar numa guerra entre a Prússia e a Áustria, que vai ser vencida pela Prússia. A Prússia, por sua vez, ela tem uma organização militarizada, tanto em termos do Estado quanto da sociedade. Ela desenvolve uma política interna bastante repressiva e uma política externa agressiva e expansionista, sob o comando do Bismarck. Isso ali por volta de 1870, é o que vai dizer o Antônio Carlos Robert Moraes. Tá? A Alemanha, ela vai desenvolver na segunda metade do século XIX uma industrialização bastante importante, uma industrialização moderna. No entanto, diferente, por exemplo, de outras nações como a França, ela não tem colônias. Então, a Alemanha, ela vai desenvolver um projeto expansionista considerando essa sua especificidade, essa sua particularidade histórica. Tá? Então, a Alemanha ela necessita de um Estado forte, e esse Estado forte legitimado pelo enraizamento do povo ao território. Então, essa questão do território está na base, está no centro da discussão da Alemanha, ao ponto de um geógrafo como Armando Corrêa da Silva vai dizer que o que há talvez de mais importante no Ratzel nem é essa discussão sobre o expansionismo, talvez. O Armando vai dizer que o principal do pensamento de Ratzel é o debate que ele vai fazer em torno da construção do território, uma teoria do território que o Armando diz lá no livro de Quem é o Pedaço. Então, o debate sobre o território, essa ideia de a que pertence, né, o país, o território que pertence ao país, a preocupação com o povo e não com o indivíduo, vai estar no centro das questões presentes no contexto da Alemanha do século XIX. Então, naquele livro do Milton Santos, Por uma Geografia Nova, é possível falar, Milton vai dizer, né, que a geografia de Ratzel é mais uma ideologia do que, de fato, uma filosofia, uma geografia. Uma ideologia do imperialismo. Tá? Uma defesa do imperialismo
Então, é uma geografia que esconde o papel do Estado e das classes na organização da sociedade e do espaço. Bem, em termos do pensamento propriamente dito do Hatzel, eu começaria com o Paulo César da Costa Gomes, que ele vai dizer na Geografia e Modernidade que o determinismo não era algo somente da geografia. Tá? O determinismo é uma forma de pensar que considerava as relações de causa e efeito. Tá? A busca de uma regularidade, a ideia de previsibilidade, eram elementos presentes no determinismo na ciência. Tá? Além dessa discussão sobre a influência determinista, como é que ela vai entrar na geografia através do pensamento de Hatzel, quer dizer, como é que esse debate da relação causa e efeito, como é que esse debate da regularidade, da previsibilidade, né, que são elementos próprios do cartesianismo, como é que isso vai aparecer na geografia? Tá? Então, nesse sentido, o Paulo César da Costa Gomes vai dizer que, olha, a geografia ela está inserida no debate da modernidade, tá? Com todos os conflitos, obviamente, né? Porque também o Paulo César da Costa Gomes, no livro Geografia e Modernidade, vai dizer que você tem uma corrente hegemônica dentro do debate da modernidade, que é exatamente essa, que trabalha com esse modelo de ciência, digamos assim, de base racionalista, de base cartesiana, mas você tem também contracorrentes, como, por exemplo, só para ficar num caso, o romantismo. Tá? Bom, mas não vou entrar tanto nessa polêmica aqui, vocês podem ver naquele livro Geografia e Modernidade, se quiser aprofundar. Aí Naelier de Castro vai dizer também que o Hatzel vai sofrer uma influência dos princípios da filosofia do direito de Hegel e da teoria da evolução de Darwin. Tá? No caso de Darwin, essa busca de explicar diferenças culturais e o desenvolvimento por meio da ciência, por meio de leis gerais. O Paulo César da Costa Gomes destaca que a geografia de Hatzel busca colocar a geografia, repetindo, nesse debate da modernidade científica. Quer dizer, uma natureza que está submetida às leis. Que leis são essas? As leis objetivas, objetividade, racionalidade, previsibilidade, a ciência positiva. Tá? E já o Armando, só para ressaltar, vai dizer, olha, o mais importante talvez de Hatzel e de Lablache, talvez, e mesmo de Hartshorne, mas pegar os dois primeiros, de Hatzel e de Lablache, não é a relação determinismo-possibilismo. É que Hatzel está preocupado em construir uma teoria do território e Lablache uma teoria da região. E Hartshorne uma teoria da área. Tá? Então isso vocês vão ver nesse livro do Armando, chamado de Quem é o Pedaço. Bom, mas vamos aprofundar um pouco mais o pensamento de Hatzel. A obra Antropogeografia de Hatzel, de 1882, segundo Antônio Carlos Robert Moraes, é onde a gente encontra os fundamentos da aplicação da geografia à própria história, que vai estar na base da fundação da geografia humana. Moraes vai dizer que o objeto da geografia na antropogeografia de Hatzel é mostrar a influência que as condições naturais exercem sobre a humanidade. Voltando aí, né? Então, o objeto da geografia é mostrar exatamente a influência que as condições naturais exercem sobre a humanidade, tanto no que se refere aos aspectos fisiológicos, mas também na formação do caráter que o Hatzel, na interpretação do Moraes, do Antônio Carlos Robert Moraes, define como esse aspecto psicológico, não apenas no aspecto fisiológico, mas também psicológico. Então, continuando, a natureza influencia a constituição do social por meio dos recursos existentes onde está localizada a própria sociedade. A natureza, ao mesmo tempo que ela pode servir como um obstáculo, ela pode servir como ela pode favorecer a expansão do Estado. Então, ao mesmo tempo que ela pode servir como obstáculo, ela pode servir como uma forma de acelerar o desenvolvimento.
Então, ainda, né, saindo um pouco do Antônio Carlos Robert Moraes e indo para o Paulo César, ele entende que essa obra, Antropogeografia do Hatzel, ela descreve o movimento da humanidade sobre a Terra. E ela busca formular as leis gerais de interpretação desse movimento, sobretudo a relação cultura-solo, a relação entre a cultura e solo, a busca de leis regulares explicativas, quer dizer, uma teoria espacial positiva. Então, fundamentalmente, essa é a discussão, segundo esses autores, que está presente ali na Antropogeografia de Hatzel. Quer dizer, como é que a geografia mostrar que o objeto da geografia é entender a influência das condições naturais sobre a organização social, sobre a humanidade. A Iná Elias de Castro, ela traz uma interpretação muito interessante da obra do Hatzel de geografia política. Uma obra que é de 1887, quer dizer, segundo Iná Elias de Castro, nessa obra, Hatzel ele procura estudar a relação entre o Estado e o território, entre o Estado e o solo, quer dizer, como é que o território ele é constituído pela sociedade através da história, busca compreender o enraizamento do Estado ao solo. Quer dizer, o Estado é uma realidade humana que somente se completa com o solo. Para Iná Elias de Castro, o Estado é um organismo que se mantém na relação com o solo, na relação com o território. A ideia de que o sentido geográfico, o sentido geográfico pode ser desenvolvido, ele pode ser inculcado, ele pode ser desenvolvido. Ele não é necessariamente natural, ele pode ser trabalhado. Tá? A necessidade de um Estado forte, e vamos pensar aqui para o Hatzel, é o Estado-nação, e esse Estado-nação, ele é legitimado pelo enraizamento do povo ao solo, ao território. Tá? Essa autora, numa interpretação muito rica, vai comparar o Hatzel, em que pese, obviamente, as condições históricas de cada um, ela vai comparar o Maquiavel ao Hatzel, em 3 aspectos. No primeiro aspecto, ela destaca o patriotismo como fundamental para pensar a elaboração de Hatzel e de Maquiavel, a centralização do poder político, no caso do Hatzel, no Estado-nação, no caso do Maquiavel, no príncipe, né, na monarquia absoluta. E essa centralização, um terceiro aspecto, como uma capacidade, como favorecedora do desenvolvimento das forças produtivas. Tá? Então, esses 3 aspectos, a Iná vai dizer que são elementos que estão presentes tanto no Maquiavel quanto no Hatzel, que são 2 autores que, em contextos diferentes, né, século XIX, século XVI, né, vão ser fundamentais, né, vão ter elaborações muito próximas, né, conclusões muito próximas. Claro, ela está sendo bastante didática, né, está analisando dois pensamentos em contextos diferentes. O Antônio Carlos Robert Moraes vai dizer que a geografia, embora tenha todo esse debate da geografia de Hatzel, mas é uma geografia de base empírica. A geografia entendida como uma ciência empírica, cujos procedimentos são a observação e a descrição. No caso de Hatzel, ele diz que ele consegue trazer o debate da síntese. Então, o procedimento, observação, descrição e síntese. E o método da geografia, ele não é diferente do método das ciências da natureza. A geografia do homem é entendida como uma ciência natural. Então, esse ponto vai se fazer presente ali, segundo Antônio Carlos Robert Moraes, na geografia do Hatzel. Bom, com isso a gente conclui o debate sobre essa geografia, digamos assim, determinista, chamado determinismo geográfico, entre aspas, ou determinismo ambiental também, entre aspas, do Hatzel. Então, do ponto de vista
da antropogeografia, quer dizer, a geografia como uma ciência que tem como objeto a influência que as condições naturais exercem sobre a organização social, sobre a humanidade. E do ponto de vista da geografia política, essa relação muito forte entre o Estado e o solo. Tá? Então, a nação, para ela poder se desenvolver, ela precisa do território, ela precisa do solo. Daí, a geografia de Hatzel é muito vista como uma geografia que vai legitimar o discurso expansionista do Estado alemão. Por que os autores dizem isso? Exatamente porque o Hatzel vê essa relação entre o Estado como organismo que se alimenta basicamente do solo, que se alimenta basicamente do território. Tá? Então, é nesse sentido que é essa chamada geografia política do Hatzel, uma geografia política de base expansionista. Alguns vão ver como a chamada geografia do imperialismo, por conta desse caráter que o Milton chamou ali de uma ideologia do imperialismo. Tá? Então, sintetizando para vocês esse debate da geografia do Hatzel. Eu passo agora a falar um pouco da geografia do Vidal de Lablache, chamada geografia possibilista. É uma geografia que, no caso do Brasil, vai fazer a cabeça de muita gente, né? Ela vai estar na base da fundação da geografia da USP, ali pelos anos de 1930, né? Quando a geografia da USP é fundada. Então vai ter ali a presença do Pierre Monberg, e aí essa influência muito forte da geografia de Vidal de Lablache. Tá? É uma geografia também que enfim, durante muito tempo ela fez parte de uma forma de fazer geografia nas nossas instituições, no IBGE, por exemplo. Tá? Ali a discussão sobre as monografias regionais, a discussão sobre o trabalho de campo. Então, em geral, a geografia brasileira ela foi muito, em um certo momento, influenciada pela elaboração do Vidal de Lablache. Então, é um autor bastante importante, não porque influenciou o Brasil, não, mas é porque é um autor que vai desenvolver muito, vai levar adiante, vai estender muito o debate da chamada geografia humana. Eu recomendaria para vocês um livro que não vai dar para desenvolver muito hoje, que é do Vincent Berdolet, se chama A Escola Francesa de Geografia, uma abordagem contextual, e também um livro organizado pelo Rogério Rasbart, pelo Sérgio Nunes Pereira e pelo Guilherme Ribeiro, chamado Vidal Vidais, Textos de Geografia Humana, Regional e Política. Tá? É um livro bem legal que traz exatamente textos do Vidal de Lablache sobre geografia humana, sobre geografia regional e sobre geografia política, como está descrito ali no título do livro. Tá? Do ponto de vista seguindo nossa opção didática aqui, de acordo com Antônio Carlos Robert Moraes, o pensamento de Vidal de Lablache está relacionado à maneira como se deu o desenvolvimento histórico da França. Tá? Como é que se dá o desenvolvimento histórico na França, sobretudo ali no século XIX. No século XIX, ele destaca também o papel que exerceu a Terceira República e também os desdobramentos do conflito que houve com a Alemanha. Tá? Em termos da França, ele vai dizer que a França é um país que realizou uma revolução burguesa plenamente, chega a afirmar isso. Talvez seja um dos poucos países que conseguiu desenvolver uma revolução burguesa plena, varrendo todos os resquícios do feudalismo, e vai estabelecer uma monarquia absoluta, vai estabelecer uma burguesia e vai promover uma revolução como a Comuna de Paris. Tá? Ele destaca que no conflito com a Alemanha
ele está fazendo referência à Guerra Franco-Prussiana de 1870, em que a Prússia conquistou a região que era muito importante, porque é uma região rica na produção do carvão, que é a região de Alsácia e Lorena. E aí ele vai destacar também a eclosão da Comuna de Paris, bastante conhecida, e suas consequências, né? E posteriormente a emergência da chamada Terceira República. Tá? A geografia ela torna-se fundamental a partir desses três eventos, e ela vai ser apoiada pelo Estado, que dissemina a geografia tanto no ensino básico, quanto no ensino nas cátedras e nos institutos de geografia. Segundo o Paul Claval, que é um geógrafo francês, né, a particularidade da França, diferente da Alemanha, não é a questão de limites territoriais, mas é sobretudo a diversidade que existe no território francês, a diversidade dos meios naturais e do povoamento original. A questão para a geografia, de acordo com Claval, é como produzir unidades nessa diversidade. Tá? Para Paulo César da Costa Gomes, o contexto intelectual de formação do pensamento francês que Lablache vivenciou, também ele é bastante complexo, ele é bastante diversificado. Então ele não concorda com alguns autores que fazem uma leitura fácil do Vidal de Lablache, associando o seu pensamento a um certo positivismo. O Paulo César acha que isso é limitar muito o pensamento do Vidal de Lablache, que tem influências múltiplas. Então, ele destaca, pelo menos, o movimento de contestação à forma hegemônica de fazer ciência, de 1890. Ele destaca ainda a influência do relativismo científico de Kant, quer dizer, os limites da razão e da experiência relativa ao fenômeno. Ele destaca o Schelling e a síntese do complexo ideia e ação, aprendido pelo hábito. Ele destaca o Bergson, a questão do eventual e do habitual, quer dizer, do único e do regular, do contingente e do regular. E ele destaca ainda a crítica à questão da causalidade e a relação entre real e representação do real. Então, para o Paulo César da Costa Gomes, esses elementos são importantes para entender esse complexo que é o pensamento do Vidal de Lablache. Então, são múltiplas as influências que o Lablache vai vivenciar. Além dessas que eu citei, o Paul Claval vai classificar o Lablache como um neo-lamarckiano. Quer dizer, a herança dos caracteres adquiridos, a crítica ao fixismo e a adaptabilidade dos organismos. Tá? É preciso ressaltar ainda que alguns autores que estudaram o Lablache mais a fundo, tanto nesse livro Vidal-Vidais, quanto no Paul Claval, ou mesmo no Paulo César da Costa Gomes, eles vão dizer que o Lablache, em que pese as críticas muitas críticas feitas ao Lablache, ele teve discernimento sobre as regiões urbanas e a industrialização. Tá? Mas a maior parte dos autores acabam ficando com o Lablache, com a leitura que o Lablache faz muito das regiões rurais, de uma França relativamente estável, com pouco movimento. Mas esses três trabalhos que eu acabei de citar aqui, tanto História da Geografia do Paul Claval, quanto Vidal-Vidais, quanto Geografia e Modernidade, eles vão dizer que o Vidal ele tem esse discernimento das regiões urbanas e industriais. Então, ele já consegue verificar a influência das cidades no desenvolvimento de uma nova gestão do espaço. Ele consegue ver os polos dinâmicos da vida econômica e social, ele consegue ver uma geografia dos transportes e da circulação.
Essa linha de interpretação, segundo Paul Claval e o próprio Paulo César da Costa Gomes, ela foi negligenciada pelos discípulos de Vidal de Lablache. Não deram muita importância aos estudos das regiões urbanas ou industriais. Tá? Então, eu não vou desenvolver mais por conta do tempo, já estamos em 30 minutos, eu disse que ia fazer em 30 minutos a aula e, na verdade, acho que eu vou passar. Acredito que ainda vá mais uns 20 minutos de aula, pelo menos. E aí eu passo diretamente aqui a falar um pouco da elaboração do Vidal de Lablache, é claro, sem muitos aprofundamentos. A geografia de Vidal de Lablache foi denominada por Lucien Febvre, em 1922, de possibilista, ou de geografia do possibilismo. Quer dizer, por que ele denomina dessa maneira? Porque ele entende que a natureza trata-se de entender as possibilidades existentes na natureza, que o homem poderia desenvolver ou não. Tá? Segundo o gosto, segundo o nível tecnológico, quer dizer, a natureza ela não determina, a natureza ela oferece possibilidades. Tá? Mas no fundo, a sociedade, é o homem que vai desenvolver ou não, a partir dessas condições. Voltando lá ao Armando Corrêa da Silva, de Quem é o Pedaço, ele vai dizer, tanto a geografia determinista quanto a geografia, entre aspas, possibilista, estuda a relação homem-meio. Só que, enquanto a geografia de Ratzel coloca o acento no meio, a geografia de Lablache coloca o acento no homem. E o homem mesmo, porque os termos que ele usa é homem-meio. Tá? Então, ele vai defender, segundo o Lucien Febvre, a liberdade e a iniciativa humana face aos constrangimentos do ambiente. Tá? Aliás, essa ideia também está aqui presente no Vincent Berdolet, a Escola Francesa de Geografia. Quer dizer, essa defesa da liberdade e da iniciativa humana em face dos constrangimentos do próprio ambiente. Tá? A finalidade da geografia de Lablache é explicar como é que se distribui desigualmente os homens na superfície da Terra, bem como identificar onde estão as densidades. É isso que o Paul Claval vai falar ali, que é a geografia de Vidal de Lablache, quer dizer, entender a distribuição desigual dos homens na superfície terrestre, bem como identificar as densidades, as centralidades. É importante destacar que existe de fato no pensamento de Vidal de Lablache um peso do ambiente. Porém, esse peso do ambiente não é algo determinístico, não é algo imutável. Quer dizer, é possível a constituição de novos gêneros de vida que podem tornar positivos ambientes que, em princípio, poderia se pensar como hostis. Ou ambientes que, em princípio, não era possível explorar, considerando determinada capacidade técnica ou determinada necessidade de um próprio grupo humano. Quer dizer, por isso que é chamado, entre aspas, de uma geografia possibilista. Quer dizer, é possível tornar produtivo ambientes que não se sabiam explorar. Continuando um pouco mais o pensamento de Vidal de Lablache, o Antônio Carlos Robert Moraes ele vai ressaltar 3 aspectos da obra do Lablache, ou do Vidal. O primeiro deles, ele vai criticar essa politização explícita do discurso geográfico e essa defesa de uma neutralidade científica, quer dizer, essa busca pela dissimulação ideológica da disciplina. Então, a primeira crítica que o Moraes vai fazer, um primeiro aspecto da obra de Lablache. Segundo, a crítica ao caráter naturalista da geografia alemã.
O Lablache, por sua vez, vai defender a ação humana e a valorização da história. Para ele, a geografia é uma ciência dos lugares e não dos homens. Gravem isso, porque isso é muito importante na nossa trajetória, na nossa tradição da geografia. A geografia é uma ciência dos lugares, não dos homens. Tá? Isso, no movimento de renovação da geografia, vai ser muito criticado. Tá? Seu foco é a ação na paisagem. E o terceiro elemento que o Moraes vai destacar da obra de Vidal de Lablache é a crítica a uma visão fatalista da relação homem-natureza. O homem transforma a matéria natural e cria formas sobre a superfície terrestre. Ele observa a relação homem-natureza ou homem-meio na perspectiva da paisagem. Quer dizer, a influência do meio, e ele também atua no sentido de transformar. A natureza oferece possibilidades à ação humana. Ela não determina, de novo. O Paulo César da Costa Gomes, ele vai destacar que no pensamento de Vidal de Lablache, em que pese todo esse peso empiricista, ele entende que é possível ver na obra de Vidal de Lablache não somente uma descrição empírica da realidade. É possível ver na obra de Lablache a construção de categorias e de noções gerais que se interligam e que vão funcionar na construção desse discurso teórico do Vidal de Lablache. Ele vai destacar pelo menos 4 aspectos. A ideia de o organismo. Então, diferente da máquina, diferente do modelo mecanicista, não é isso? Diferente da máquina, o organismo, ele tem vida, né? Enquanto, quando se fala na máquina, a gente está falando da relação causa-efeito. Quando se fala do organismo, e aí a influência, em certo sentido, aí, né, da biologia, o organismo ele possui uma força formadora, que é responsável por seu próprio desenvolvimento. Quer dizer, não precisa uma relação de fora, não precisa uma relação de causa e efeito. Quer dizer, existe um movimento do próprio organismo. Vou colocar entre aspas aqui, exagerando, uma espécie de uma matéria auto-organizativa. Então é o primeiro elemento, a primeira categoria que o Paulo César vai destacar. A outra é o meio. O meio é uma manifestação real e concreta. Ele é definido por sua maneira de ser. Quer dizer, a fisionomia, a expressão da singularidade de cada combinação. É a ideia de meio. A terceira é a ação humana. A ação humana é a força transformadora. O homem, ao mesmo tempo que age sobre o meio, ao mesmo tempo que age sobre o ambiente, ele também sofre a ação do ambiente. Sendo essa ação transformadora, a ação humana é uma ação transformadora e não um elemento a mais na natureza. O homem, ele é central na organização do meio. Ele não é só um elemento do meio, ele é mais do que isso. É importante ressaltar esse aspecto. E uma quarta categoria, que é a categoria do gênero de vida, que é muito central na obra do Vidal de Lablache. Quer dizer, é essa forma específica que cada grupo desenvolve nessa relação com o meio. Ao estabelecer relação com o meio, através da maneira de ser e da maneira de viver, a forma de se vestir, de falar, de habitar, por exemplo, dentre outras, a sociedade vai produzindo nesse meio uma determinada personalidade. Tá? Isso também vai ser um elemento de crítica muito pesada pelo Yves Lacoste, naquele livro A Geografia Serve para, antes de mais nada, para fazer a guerra. Quer dizer, ele vai dizer que é aqui que está presente a ideia de região personagem do Vidal de Lablache. Né?
Enfim, mas a gente não vai entrar nisso agora, vamos deixar lá para o movimento de renovação da geografia. Então, a ideia do gênero de vida ela é central no pensamento do Vidal de Lablache. Desenvolvendo um pouco mais o pensamento do Vidal de Lablache, quer dizer, depois de apresentar essas 4 categorias que o Paulo César considera como muito importantes ou centrais no pensamento de Lablache, no sentido de dizer que ele não é apenas um autor empírico que se limita a descrever empiricamente a realidade. Por isso que é importante esse debate das categorias. Tá? Eu diria que, embora não descarte ou negue o movimento interno do meio, esse movimento somente tem sentido com a cultura que o transforma. Tá? Então, enquanto Ratzel pensa, voltando lá à reflexão do Armando Corrêa da Silva, enquanto Ratzel pensa a relação homem e meio, colocando o acento no meio, o Vidal de Lablache coloca o acento na ação humana, essa ação transformadora. Tá? E isso é importante. Tá? A geografia, voltando àquele ponto inicial, a geografia como ciência dos lugares, e não dos homens. Por que a ciência dos lugares? Porque ela vê as coisas em suas conexões, essas múltiplas combinações se estabelecendo em um ponto, se estabelecendo em determinados lugares. Tá? Então, essa ideia, essa combinação de vários elementos em um lugar. Por isso a geografia é a ciência dos lugares e não a ciência dos homens. Tá? E já me encaminhando para o final da discussão do Lablache, o método que o Lablache vai estabelecer, ele está fundado em pelo menos 3 coisas. A observação, seguida da descrição, quer dizer, perceber como é que as relações se apresentam explicitamente, quer dizer, como é que elas se combinam, como é que os elementos se combinam e como é que a partir dessa combinação há uma composição. Então, essa descrição seletiva, ela leva a uma explicação. O segundo ponto, a comparação, quer dizer, a ideia da analogia e da comparação, a busca da generalização e da conexão, da conexividade, a regularidade, a lei e a conclusão. O trabalho de campo vai ser fundamental na geografia de Vidal de Lablache. A construção de monografias regionais. Quer dizer, então, essas monografias regionais, elas contêm uma análise detalhada do meio físico, das formas de ocupação das atividades humanas e de como o homem se ajusta à natureza sem perder de vista a perspectiva histórica na análise da relação homem-meio. De acordo com Sandra Lencioni, no seu Região e Geografia, tá? Trata-se, portanto, de promover uma integração, quer dizer, pensar as monografias regionais de Vidal de Lablache é pensar a integração entre aspectos físicos e aspectos sociais, bem como uma visão sintética da região. A geografia também como uma ciência de síntese, né? A visão sintética da região. A análise regional é o objetivo e a tarefa central da geografia. A região se evidencia na superfície da Terra. Ela se traduz na paisagem e nas relações entre os aspectos físicos e os aspectos culturais. Quer dizer, os grupos humanos, por sua vez, eles tomam consciência dessa divisão e passam a nomear essas regiões e passam a utilizar esse quadro regional nas administrações. Esse é o caminho, esse é o método que a Sandra Lencioni diz está presente ali no Vidal de Lablache. Quer dizer, eu vou repetir para vocês. Então, primeiro, a região ela é autoevidente. A região, a gente vai ver daqui a pouco lá no Hartshorne e no Hettner, eles vão dizer que a região é uma construção mental, uma construção intelectual. No Lablache, então, é isso. A região ela é autoevidente. Isso é muito importante na tradição da geografia. É uma das tradições da geografia para pensar a região. E quando se fala em região, nós estamos falando em diferenciações espaciais.
Tá? E essa diferenciação na superfície terrestre é possível de se verificar na paisagem, porque ela se traduz na paisagem. Ela se traduz na paisagem a partir das realidades físicas e culturais. Tá? É isso que a Sandra vai dizer. Então, ao observar a paisagem, é possível ver realidades físicas e culturais, quer dizer, manifestadas ali. Os grupos humanos, por sua vez, eles tomam consciência dessas diferenciações espaciais, desses gêneros de vida, e aí eles passam a nomear, eles passam a classificar e a utilizar essas diferenciações espaciais na administração, nos quadros administrativos. Esse é o caminho, essa é uma contribuição muito importante da geografia de Lablache, que vai acabar por produzir essa geografia tão potente na França. E aí sim, nesse caso, é possível falar numa escola francesa de geografia. Porque, de fato, Vidal de Lablache vai construir uma verdadeira escola. Que é possível a gente identificar um conjunto de autores que depois vão seguir esse pensamento do Vidal de Lablache. Mas essa escola francesa de geografia, nós não iremos discutir hoje. Não há tempo para isso. Porque são muitos autores e muitas ideias. Tá? Então, com isso, a gente finaliza essa discussão do Vidal de Lablache, do pensamento Vidal de Lablache. Tá? E aí, para terminar a aula de hoje, nós vamos falar do Rechner e do Hartshorne. Tá? Não sei se ainda teremos tempo para falar um pouquinho, pelo menos, do Karl Sauer e a paisagem cultural, ou o excepcionalismo em geografia do Schaeffer. Tá bom? Continuando, pessoal. É muita informação, muitas ideias, né? Eu vou falar rapidamente do Alfred Rechner, que viveu entre 1859 e 1941, e da geografia do Richard Hartshorne. Quer dizer, o primeiro é um alemão, o segundo é um norte-americano, mas o Hartshorne vai ser um grande geógrafo primeira metade do século XX, diria assim, nos Estados Unidos, né? E ele vai ser bastante influenciado pelo pensamento do Rechner. Então, eu destacaria, tomando como base a análise do Antônio Carlos Robert Moraes, ele vai dizer que, inicialmente, os geógrafos norte-americanos, eles apenas traduziam as elaborações desenvolvidas pelos europeus. Ele vai dizer que talvez um autor que vai propor de fato uma metodologia geográfica realmente diferenciada é o Hartshorne. Tá? Mas não somente ele vai também destacar aqui o Karl Sauer, na chamada geografia cultural. Então, ele vai dizer o seguinte, que depois de 1930 vai se desenvolver nos Estados Unidos pelo menos duas escolas muito importantes. A primeira ele chama de californiana, quer dizer que se aproxima muito da antropologia e vai produzir uma geografia cultural com Karl Sauer, e a proposição desse autor acerca da paisagem cultural, dos estudos sobre paisagens culturais. E a segunda é uma escola do meio oeste, que se aproximou muito da sociologia funcionalista e da economia. Né? Discutindo, no caso, essa influência da escola de sociologia urbana, os estudos de organização interna da cidade, a escola de ecologia urbana, né? A organização interna da cidade, a formação de redes de transporte. Então, ele vai dizer que nessa segunda escola, o Hartshorne, de fato, ele vai ser fundamental. E é exatamente dessa segunda que eu vou um pouco desenvolver mais
e se houver tempo eu ainda entro um pouco na primeira, que é do Karl Sauer. Então, essa abordagem do Hettner e do Hartshorne, ela busca superar o empirismo, ela busca superar essa tradição empiricista da geografia. Ela busca, então, enfatizar raciocínios mais dedutivos, colocando a geografia como estudo da diferenciação de áreas. O Hettner, preocupado com a questão da dualidade na geografia, com o dualismo em geografia, ele procura mostrar que a geografia ela não é apenas uma ciência nomotética ou ideográfica, mas ela deve ser entendida de forma integrada, de forma interligada. Quer dizer, ela não é uma ciência que busca apenas as leis gerais a partir da classificação categorial, ou ela também não é uma ciência apenas que busca as relações entre os fenômenos localizados em um determinado lugar específico. Não, ela deve ser ao mesmo tempo nomotética, quer dizer, a busca de leis gerais, a busca de categorias, e ideográficas, quer dizer, como é que essas relações se manifestam num ponto específico, num lugar. Para o Hettner, a questão é buscar construir essa geografia que integra, né? Essa leitura integrada, uma geografia nomotética e geográfica. A geografia também, para ele, é o estudo da diferenciação de áreas da superfície terrestre. Não é o estudo da relação homem-meio. Veja bem, a gente está dizendo, né, que Ratzel pensa a geografia a partir da relação homem-meio, colocando o acento no meio. E Lablache a relação homem-meio, colocando o acento no homem, na ação humana. Hettner e Hartshorne vão propor um tipo de leitura diferenciada, que estuda a geografia como estudo da diferenciação da superfície terrestre. A região, por sua vez, ela deve ser entendida como uma parte da superfície terrestre. Uma individualidade, uma individualização espacial dessa superfície terrestre. Ele vai ressaltar ainda que a região, diferente, por exemplo, do Lablache, ela não é autoevidente. A região não está manifestada em princípio ali. Não é uma região personagem, né? Não é a região não é autoevidente. A região ela é uma construção intelectual, ela é uma construção mental, ela é um recorte feito na realidade a partir de determinada finalidade, a partir de um determinado objetivo. Ela não existe em si mesma. Elas são, portanto, ela é, portanto, um produto dessa construção mental. Dessa maneira, o Hettner vai entender esse caráter variável da superfície terrestre. Esse caráter variável da superfície terrestre está, então, relacionado tanto a fenômenos físicos quanto a fenômenos humanos. Quer dizer, aí tem um ponto que está presente nesses autores, né? Talvez até no Karl Sauer também, essa busca da superação das dicotomias na geografia, que também vai estar na base da elaboração da Sandra Lencioni naquele livro Região e Geografia. Quer dizer, para ela a região pode contribuir para a gente superar o debate da dualidade na geografia. A dualidade entre geral, uma geografia geral, e uma geografia especial, uma geografia específica, e o debate entre físico e humano. A região, para estudar a região na perspectiva da diferenciação de áreas, esses elementos eles têm que ser pensados não de forma dualística, tá? O Hartshorne, ele destaca que a geografia ela deve compreender como os fenômenos se combinam numa área da superfície terrestre. A geografia ela deve se voltar ao caráter das áreas. Ela não deve se preocupar tanto com os processos históricos. Ela não há necessidade de fazer o debate dos processos históricos em si mesmo, que para ele deve ser uma preocupação dos historiadores. Tá? A geografia deve se preocupar com o estudo da diferenciação de áreas na superfície terrestre. Pois muito bem, o que é essa área?
A área é uma parcela da superfície terrestre definida pelo observador. É como o Max Weber, né? A ideia de um tipo ideal. Quer dizer, você construir um tipo ideal. Então, é isso que vai dizer o Paulo César da Costa Gomes. A área é uma construção ideal, ela é uma construção mental, ela é um instrumento de análise, é nesse sentido. Tá? Então, os recortes e as divisões presentes na realidade, eles são produzidos pelo intelecto, eles são produzidos pelo pesquisador, pela pesquisadora, a partir de objetivos que ele estabelece para si. E além disso, a região não é zonal apenas. Tá? A região não se limita a uma continuidade, a uma contiguidade. A região pode ser vista de forma também descontínua. Ele coloca como exemplo, a região pode ser uma área, unidade descontínua. Um exemplo simples que o Hartshorne coloca, as áreas do mundo de língua inglesa. Por exemplo, poderia ser francesa também, né? As regiões francófonas. Tá? Então, o estudo pode ser tanto ideográfico, quando ele analisa a singularidade de um lugar e ele incorpora vários elementos para pensar essa singularidade de um lugar específico, mas ele deve ser também nomotético. Ele deve integrar fenômenos interrelacionados e comparar com outras áreas. A geografia moderna deve se definir também pelo método, o método regional. Nesse sentido é que o Armando Corrêa da Silva vai dizer que, eu repetindo, eu já falei isso várias vezes, que a principal contribuição do Hartshorne é exatamente essa, propor uma teoria da área, da geografia como estudo da diferenciação de áreas. Quer dizer, a partir de todo esse desdobramento que a gente fez aqui. Tá? Então, pessoal, agora já são basicamente 57 minutos de aula. Eu vou finalizar a nossa aula aqui, tá? Mas em outro momento da nossa aula eu posso trabalhar com vocês um pouco mais as ideias do Carl Sauer sobre paisagem cultural e também as ideias do Schaeffer sobre o excepcionalismo em geografia. A crítica a essa ideia do excepcionalismo em geografia. Tá? Eu acho que a gente já se alongou muito, né? Já estamos com 57 minutos, senão vai ficar bem complicado. Talvez a gente vai falar esse mesmo tempo aqui para tratar do movimento de renovação da geografia, talvez até mais. Mas eu diria assim que o que a gente tentou aqui foi fazer esse grande balanço dessa chamada geografia clássica, dessas correntes do pensamento geográfico mais clássicos. A geografia proposta por Hatzel, por Lablache e por Hartshorne, ou uma geografia fundada no debate do território, uma geografia fundada no debate da região e uma geografia fundada no debate da área. Tá bom? Então, agradeço vocês pela paciência, espero que tenham gostado dessa aula e até sexta-feira, quando a gente vai postar a segunda parte dessa aula sobre a trajetória do pensamento geográfico, sobre as correntes do pensamento geográfico, tá? Um forte abraço a todos e aí coloquem seus comentários na hora que a gente postar, levantem questões, que aí quando a gente fizer a aula ao vivo, a gente pode responder as questões e pode trazer mais elementos, tá? Então, muito obrigado e enfim, vamos dar continuidade à nossa disciplina aí da nossa especialização em ensino de geografia. Então, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.